O dia 4 de outubro é considerado o dia de um santo que se fez pobre, mas era rico e vivia desfrutando a mocidade, coberto de vaidade, festa, ilusões, fantasia. Francisco alegre sorria com seus amigos brincando. Nas praças passava noites fazendo festa, cantando. Era um boêmio feliz. Na sua cidade Assis vivia a vida gozando. Dinheiro tinha sobrando e era um rapaz elegante. Seu pai era um homem rico, por sinal comerciante e um dono de malharia. E Francisco, para onde ia, para muitos era importante. Do pobre andava distante e era um pouco orgulhoso. Ajudou seus pais na venda, mas era tão vaidoso que a melhor roupa vestia. Amava banquetes, ia cantar, era corajoso. E já era um líder famoso entre os jovens de Assis. Vindo de família rica, assim a história diz, que seus pais eram queridos, tinham loja de tecidos e Francisco teve o que quis. Márcia, Perus e Assis entraram em clima de guerra. E Francisco foi ser soldado para defender sua terra, mas findou capturado e passou um ano trancado e na prisão quase se ferra. Libertado à sua terra, ele voltou com vontade de voltar de novo às farras lá em Assis, a cidade aonde estava o seu povo, e ele voltou de novo com a mesma vaidade. Mas para falar a verdade, depois que ele voltou fraco, adoeceu e essa doença deixou Francisco sem alegria, perdeu sua boemia e foi quando tudo mudou. Mas Francisco ainda pensou de manter um padrão nobre. Mas numa viagem a Roma, Francisco encontrou um pobre, parou, olhou a pobreza, tira o casaco e lhe cobre. Já mais na frente, outro pobre com uma lepra sofria. Francisco para e lhe entrega as moedas que trazia e no peito cresce o desejo de abraçá-lo e dar um beijo, coisa que ninguém fazia. E Francisco no mesmo dia sentiu no seu coração, quando visitou aquela capela São Damião, pensou que uma voz saía do crucifixo e dizia: Francisco, preste atenção, vá reconstruir então a minha igreja, Francisco, que ela está em ruína e pode correr o risco. E a voz dizendo: vá, tocando em seu peito já, toda hora como um disco. Aí foi quando Francisco essa voz obedeceu, mas viu também que não era só restaurar, percebeu que devia estruturar e precisava pregar, e foi o que aconteceu. E a partir dali nasceu seu amor pela pobreza. Francisco deixou seus pais, loja, fortuna, riqueza, dinheiro, prata, ouro, cobre, foi nobre, mas se fez pobre para ser do pobre a defesa. E seu amor pela pobreza a cada dia crescia, mas seus pais não aceitavam o que Francisco fazia e ficavam revoltosos, porque Francisco aos leprosos lhe dava o que pertencia. Peças da loja vendia e fazia a caridade de ajudar os mais pobres que havia na cidade, enchia bolsos, sacola e doava como esmola com gesto de humildade. Mas para muitos, na verdade, Francisco causava espanto, porque era vaidoso, cantava e amava tanto aquela vida mundana, mas trocou toda a profana por uma vida de santo. E tirou seu próprio manto, certa vez ficou despido, quando seu pai foi falar com o bispo enfurecido, que ele havia tirado, sem licença do mercado, peças da loja e vendido. E Francisco, decidido para todos, causou surpresa. Colocou nos pés do pai suas vestes de beleza e nu despido saiu. Ainda disse: eu renuncio sua herança e a riqueza. Francisco amou a pobreza e renunciou luxo e flores. Chamou todos de irmãos, pássaros, animais, sofredores, e servi-lo era seu plano. E com menos de um ano tinha 12 seguidores.
Francisco curava as dores daqueles que mais sofria, pedia esmola aos ricos, com os pobres distribuía, vários lugares andava, arrecadava e doava ao mais pobre que havia. E era assim que crescia cada vez mais seu amor, pelo pobre que sofria rejeições, castigo e dor, moléstia, fome e perigo. Francisco se fez amigo e do pobre foi defensor. Francisco dava valor ao desvalorizado, fez a vontade de Deus e obedeceu seu chamado e não rejeitou sua voz. Serve de exemplo para nós e por muitos hoje é lembrado. E foi por ele criado a Ordem dos Franciscanos. Primeiro foi a dos frades menores italianos. Clarícia foi a segunda e a secular se aprofunda, nos fraternizando há anos.